tarde. Até o momento, Beatriz, presente na nossa gravação. Vamos fazer o nosso CA de número 4, tirando dúvidas sobre a nossa prova de número 4, a P4. Ela trata sobre função de primeiro grau e sobre função de segundo grau. Então, vamos iniciar a nossa aula, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela com Beatriz. Beatriz, tá vendo a prova, a P4? Sim, professor. Bom, então podemos começar, Beatriz. Qual é a sua primeira dúvida? Sua voz cortou. Você podia falar de novo, por favor? A questão 4. Questão 4. Essa daqui, não é? Quando ele fala, essa questão 4, a gente faz aquele mesmo sistema, né? Da tabelinha. Você podia repetir a pergunta que sua voz cortou. A questão 4 é aquele mesmo sistema, né? Faz a tabelinha, né? E bota e atribui valores, né? E bota na lei. E essa questão em classificar contra o domínio é aquela coisa, né? Objetor, injetora, né? Exatamente. Então, você está falando para mim de atribuir valores para X, calcular o valor de Y correspondente, obter o ponto, e cada ponto fazer no plano cartesiano, isso é fazer o gráfico da função, não é isso? Ao fazer o gráfico da função, né, você consegue tentar visualizar quais são as raízes, que é uma das perguntas, né? Ó, quais são as raízes? Que raízes são os pontos onde a função cruza que eixo, Beatriz? O X. Exatamente. Então, para isso, para descobrir quem são as raízes sem precisar fazer o gráfico, basta colocar no lugar do Y, Beatriz, o número 0, tá certo? E isso aqui vira uma equação de segundo grau, que você resolve. Os valores que você encontrar nessa equação de segundo grau serão o quê? As raízes. Exatamente. Então, a parte das raízes está claro, não tá? A parte da imagem, que é outra pergunta que ele está fazendo aqui nessa questão, a função de segundo grau, a função quadrática, ela tem um ponto especial chamado vértice, não tem, Beatriz? Sim. Então, o vértice tem uma imagem, tem um valor de y, né, desse vértice, que inclusive nos vídeos eu ensino a calcular esse valor da imagem, esse valor do vértice, tanto do domínio, o x do vértice, quanto da imagem, que é o y do vértice. Então, na verdade, você tem que achar o y do vértice pela fórmula, e a partir da concavidade, você descobre se os valores que fazem parte da função são valores que estão abaixo desse y do vértice ou acima desse y do vértice. Que quem vai dizer isso é a concavidade. Se a concavidade for para cima, todos os valores da função vão estar acima do y do vértice. Se a concavidade for para baixo, todos os valores da função vão estar abaixo do y do vértice. Pode falar. É porque vai formar uma parábola, né? Exatamente, é uma parábola. Função quadrática, não é isso que significa, né? Quadrática, não é isso? Que tem x elevado a quanto? Ó, x elevado a quanto? A 2, né? 2. Se a equação tem uma variável elevada a 2, é porque e a outra variável é elevada a 1, que é o caso do y, então é uma função de segundo grau, então é uma parábola. Se é uma parábola, tem vértice. E se é vértice, o vértice vai ajudar a determinar a imagem. Será que eu fui claro? Ou quer que eu fale mais alguma coisa sobre isso? Não, foi claro.
E claro, né? Espera aí que eu estou procurando aqui a minha caneta da mesa digitalizadora. Está sendo a primeira aula que eu estou dando depois da viagem. Pronto, achei. Então, só para tentar reforçar o que eu falei agora, né? Você vai fazer um gráfico, né? Opa, deixa eu voltar. Tá horrível isso aqui, mas pronto. Finge que isso aqui é um plano cartesiano. Aí você atribui valores, né? Faz a tabelinha, bota X, bota o valor de X, calcula o valor de Y, aí acha um ponto. Cada ponto passa para cá, né? Aí faz vários pontos. Aí se os pontos forem esses daqui, por exemplo, tô inventando, tá? Se os pontos forem esses, você une e vai dar o quê? O quê? Parábola. Parábola. E esse pontinho daqui, quem é? É o vértice. E esse vértice tem uma imagem, que a gente chama de y do vértice. Então, a imagem da função vai ser todos os valores acima de quem? Do y do vértice. Tá? Desse ponto para cima. Ficou claro? Ou não? Como é, professor? Esse vértice tem uma imagem, não tem? Uhum. Essa imagem, como é que eu chamo? Y do vértice. Sim. A imagem do vértice é chamada de Y do vértice. Né? O vértice, ele tem a abscissa, né? Que a gente chama de X do vértice. E tem ordenada, não tem? Sim. Pronto. Então, a ordenada do vértice, o valor de Y do vértice, é quem vai dar a imagem. Por quê? Porque todos os pontos da função, qualquer ponto da função aqui, as imagens vão estar onde? Todas elas, acima do Y do vértice. Não tem nenhum ponto nenhum desses pontos aqui, ó, nenhum dos pontos dessa função vão estar aqui embaixo, ó, nessa parte, tá certo? Vão estar todos aqui nessa parte de cima aqui, ó. Não esclareceu ou conseguiu esclarecer alguma coisa, Beatriz? Conseguiu. Pronto. E a última coisa que essa questão pede, além das raízes e da imagem, é classificar quanto ao contradomínio. E classificar quanto ao contradomínio é dizer se ela é injetora, se ela é sobrejetora, se ela é bijetora ou se ela é NDA. Ok? Beatriz, ok? Quanto à última coisa aqui? Sim. Pronto. Então, acho que a quarta questão está encerrada ou você gostaria de perguntar mais alguma coisa sobre a quarta questão? Não, tá encerrado. Então, diga agora qual é a próxima. É uma função quadrática, não é uma função assim que a gente estava vendo direto, né? E eu, na verdade, não consegui dar aula 5 até agora para vocês de função quadrática, não foi? Foi, você só passou os vídeos. Oi? Só os vídeos para a gente ver. Isso, só os vídeos. Então, mas nos vídeos lá tá mais do que suficiente para vocês entenderem o que é uma função quadrática, tá certo? E como é o gráfico dela e etc, etc. Então, a prova tem função de primeiro grau e função do segundo grau. Essa é a essência da prova, né? Podemos ir para outra ou não? Ou mais alguma pergunta sobre a quarta? Não. Qual é a outra agora? Eu vou fazer uma que o Williane mandou fazer um exemplo, resolver, que é a questão 1. Você está com dúvida também na questão 1 ou não? Ou é só o Williane? Ou não? Então, vamos falar, né? É o seguinte. Foi dada uma função quadrática, novamente uma parábola, né?
Não é isso? E a equação é dada por essa lei aqui. Pronto. Aí você faz o gráfico dessa função e marca lá, sei lá. Vamos supor que sejam esses pontos aqui, ó. Pronto. Aí une aqui, está aqui a nossa parada. Passando pelos pontos que você marcou. Beleza. Aí você tem que classificar ela quanto ao crescimento, quanto ao sinal, quanto à paridade e quanto ao condomínio. Crescimento é dizer se ela é crescente, estritamente crescente, decrescente, estritamente decrescente, constante, alternada ou NDA. Então, quanto ao crescimento, tem 7 opções de classificação. Quanto ao sinal, é dizer se ela é positiva, negativa, nula ou NDA. Tem 4 opções. Quanto à paridade, é dizer se a função é par ou ímpar ou NDA. E quanto ao contradomínio, é exatamente o que já aconteceu lá na questão 4, é dizer se ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA. 4 opções para cá também. Então, vou inventar aqui uma classificação que está errada, tá? Não é essa não, vamos supor, ó, a função, suponha, estou chutando, essa aqui que eu desenhei, estritamente crescente, não é verdade, estou só inventando. Ela pode ser negativa, ela pode ser par, sei lá, estou inventando. E ela pode ser sobrejetora. Pronto, essa sim é uma possível resposta para essa questão. O que eu quero basicamente nessa questão é uma resposta desse tipo aqui. Agora, é claro que você deve justificar por que ela é isso, 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 por que ela é isso. Obviamente, esse exemplo aqui está errado, né? Não é, isso aqui não está correto, né? É só um exemplo hipotético. Será que ficou claro, Beatriz, ou não? Ou você acha que valeria a pena falar mais alguma coisa? Até para tirar a dúvida de Williane. É só atribuir valores, né, professor? Aí atribui valores na tabelinha, Aquela mesma coisa, aí faz o gráfico da função. Pelo gráfico, você vê, né? Por exemplo, essa função aqui, ó, esse trecho que eu estou marcando aqui agora, ele é o quê? Que eu estou pintando de vermelho. Ele é o quê? Em relação ao crescimento. Ele é estritamente crescente. Pronto, até aqui é crescente. Mas a partir daqui, o que é que ela é? Decrescente. Então, qual seria a classificação dela quanto ao crescimento, por exemplo? Seria NDA, exatamente isso. Então, em relação ao crescimento, esse exemplo aqui que eu desenhei seria NDA. Então, é exatamente isso. Com o gráfico, a gente consegue dizer se ela é isso, né? Se ela for negativa, se todos os pontos dela estivessem abaixo do eixo X, ela seria negativa. Se ela fosse simétrica em relação ao eixo Y, ela seria par. E se não sobrasse, né? Se a imagem fosse igual ao contradomínio, ela seria sobrejetora. O contradomínio é uma função real. Então, essa função aqui é de R em R. O contradomínio foi dado. E a imagem você obtém através do Y do vértice, que é aquilo que a gente viu lá justamente na quarta questão, né? Então, o Y do vértice vai ajudar a formar a imagem. Vai ser do Y do vértice, do menos infinito ao Y no vértice, se for côncavo para cima, ou do Y do vértice até mais infinito. Aqui, desculpa, se for côncavo para baixo, errei. E se for côncavo para cima, a imagem vai ser do Y do vértice até mais infinito. Com essa imagem, você compara com os reais. Se for diferente, se for igual aos reais, ela é sobrejetora. Se não for igual, ela não é sobrejetora. Ok, Beatriz? Então, assim, fazer o gráfico, embora não seja o que esteja sendo pedido nessa questão, é fundamental para classificar. Classificar sem ver o gráfico eu acho muito difícil, né? É até possível, mas aí precisa de outras habilidades. Tudo bem, Beatriz? Sim, professor. Beleza. Então, a questão 1 foi. Próximo. A 2 é igual a 1, só que muda o quê? Qual a diferença da 2 para 1? Primeiro grau. Oi? Essa é de primeiro grau, é afim. Exatamente. Então, o gráfico dessa aqui vai ser uma reta, né? Sim. O gráfico dessa aqui vai ser uma reta. Sim. E aí, mas a mesma coisa, eu quero a classificação quanto aos 4 critérios. Então, falou da 1, falou da 2, né? Só que uma é função de primeiro grau, parábola, e uma é função do segundo grau,
reta, né? Sim. Próximo. A questão 5, professor. Sim. Ela, como é que é? A gente vai ter que saber a lei desses pontos, como é? Dizer qual é a equação e dizer qual é a lei. Dizer qual é a lei é achar o valor do A e o valor do B, tá certo? Não a função do primeiro grau não tem essa lei? Você concorda comigo, sim ou não? Tem ou não tem? Sim. Sim. Então ele pergunta qual é a equação. Então ele quer saber quem é o A, quem é o coeficiente angular, e ele quer saber quem é o B, quem é o coeficiente aqui, o A é o angular e o B é o linear. E para isso ele deu o quê? Que informação ele deu para gente? Para a gente conseguir achar essas coisas. Ele deu o quê? O que é isso aqui? São dois o quê? Dois Pontos. pontos. Aí marquei aqui os dois. Você pode marcar aqui os dois. E, como a gente sabe que o gráfico da função primeiro grau é uma reta, o que é que eu faço com esses dois pontos agora? Eu crio uma reta que passe pelos dois. E ela é única, não é, Beatriz? Concorda? Sim. Tudo bem? Uhum. E com essa reta aqui, aí você vai pegar esses pontos. Esse cara é o valor do x. Esse cara é o valor do y. E é um número, né? Tanto, vamos supor que meu n seja 10. Então, 10 menos 5 vai dar 5. Então, quer dizer que meu ponto é o ponto menos 4, 5. Então, esse cara é o valor do x, esse cara é o valor do y. Então, eu boto no lugar do y o número 5, coloco no lugar do x o número menos 4, e com isso eu tenho uma equação com que variáveis? Quem são os termos desconhecidos que eu quero descobrir aqui? O a e o B. o b. Faço a mesma coisa com o segundo ponto, não tem um segundo ponto aqui? 2, e se o meu cara é 10, 10 mais 1, 11. Pronto, aí bota aqui o ponto 2 e 11, no lugar do y, né? Bota o 11, no lugar do x, bota o 2, e com isso nós temos o quê, Beatriz? O quê? Sistema. Exatamente, e resolve o sistema. É aí que pega. Aí eu tenho um vídeo, Beatriz, ensinando a resolver sistema do Alicerce. Você não viu esse vídeo, não? Não. Pois eu Não. vou mandar agora o link desse vídeo no grupo, tá certo? Tá? Tá certo. Vou Pode mandar mandar. agora. Deixa eu achar aqui. Ai, professor, mas o canal do senhor ajuda muito, viu? É? Na outra prova, eu achei até uma aula do senhor de CA que tinha até algumas questões Parecida, né? parecidas. O senhor dando CA. Eu digo, olha, Sim. A ideia do canal foi justamente essa, viu? Né? Ajudar. Né? E isso eu tenho certeza, Beatriz. A ideia do canal era justamente. Agora, para aquele aluno que está querendo correr atrás, né? Tá? Não vai, né? Não vai conseguir fazer a questão rapidamente. Estou aqui na playlist do Alicerce e é o vídeo de número 12, é a aula 12, tá certo, Beatriz? Vou compartilhar agora. Ó. sim. Pronto, Beatriz, está colocado no grupo. Veja se você está vendo agora no Zap, que eu postei. Viu? Vi, professor. Pronto. E nesse vídeo, Beatriz, eu ensino 4 métodos diferentes. Viu? De resolver sistema, tá bom? Se achou pouco, eu ensino 4 métodos diferentes. Se você não sabe resolver sistema,
é uma coisa muito importante para a matemática. Você concorda comigo que já apareceu o sistema na sua vida em outros assuntos, em outras provas? Em outras disciplinas? Foi ou não foi? Sim. Sim. É uma habilidade que é fundamental que você adquira, então veja esse vídeo com muito carinho, porque é uma habilidade que você pode ganhar para o resto da vida, né? Resolver sistemas. Entendido? É. Sim. Beleza. Agora, o que mais? Depois da 5, Beatriz? Já vimos a 1, a 2, a 4 e a 5. Vamos a de Williane, que ela mandou o seu ver a 7. A 7. Tá. Você também está com dúvida na 7 ou não? Um pouco. Eu ainda não cheguei na 7, não. Tá. A 7 diz o seguinte, ó. Vou ler em voz alta para você ver como todo mundo. Vou ler em voz alta. A questão 7 diz: a função f de r em r quer dizer que quem é o domínio dessa função? Domínio, quem é? Real. E o contra-domínio? Real também. Real também. É o que eu chamaria de função real. Tem uma função real que tem essa lei aqui. E aí, essa lei é de que? Função de quê? De primeiro grau ou de segundo grau? É de segundo grau. Exatamente. Por causa desse doisinho aqui, né? Exatamente. Então, eu dei uma lei, uma função quadrática. Ele afirma, não está perguntando, ele afirma que ela não possui função inversa. E diz um motivo. Por que ela não é inversa? Por que ela não é inversa? Está dito aqui. Ela não é o quê? Nem injetora, nem... Sobrejetora. E por que ferra isso, né? Quando eu tenho uma função como essa daqui, ó, essa função aqui não é injetora. Porque o mesmo cara recebeu mais de uma seta. Quando fosse fazer a volta, um cara mandaria para 2. Isso pode, não? No conceito de função, não exige que todo elemento do domínio tem que ter exatamente uma seta? Não é verdade? Sim. Então, a falta da injetividade faz com que não tenha inversa. Esse foi o primeiro exemplo. Agora vamos mostrar a falta da sobrejetividade. Esse novo exemplo que eu vou dar agora aqui, ó, ela é uma função que não é sobrejetora. Por quê? Porque tem um cara sobrando, sem receber. Quando fosse fazer a volta, ele não mandaria para ninguém. E, novamente, quebra a definição de função que exige que uma relação é função se todo elemento do domínio, do contradomínio, se todo elemento do domínio tem exatamente um correspondente. Não pode ficar um cara sem mandar. Esse conjunto B aqui, quando eu fosse fazer, essa é a função f. Quando eu fosse fazer a inversa, que é a volta, ela ficaria sem mandar. Concorda comigo, Beatriz, ou não? Deu para entender alguma coisa do que eu falei ou não? Mais ou menos. Como é a Oi? volta? Não entendeu a questão da volta? Sim. Tá, vou comentar de novo. O que é a função inversa? Não é a função que faz a volta, não? Sim, sim. Não é? Ó, se 2 manda para 3, f de 2 manda para quem? Para 3. 3. E a função, essa é a função f. E a função inversa? Faz o quê? Aí, no caso, seria F de 3. F de 3. F menos 1 de 3 manda para 2. Sim, sim, entendi. E essa função se chama como? O nome dela é a função o quê? Função inversa. Versa. Então, a função inversa é a função que faz a volta. Essa é a definição de função inversa. Por que a função que não é injetora nem sobrejetora não tem inversa? Foi aqueles motivos que eu acabei de explicar, tá certo? Quais são? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Mais um. Se eu tivesse uma função assim, ó, o 5 mandando, o 2 mandando para o 3 e o 5 mandando para o 3, quando fosse fazer a volta, o que aconteceria? O 3 mandaria para quantos caras? Para 2, porque não... Isso pode, não?
Acho Uma que função não. pode mandar, um elemento do domínio pode ter dois correspondentes? Não. Não. Então, a falta da injetividade impede que ela tenha inversa. Tem que ser injetora para ter inversa. Essa aqui não é injetora. Essa função aqui não é injetora. E por não ser injetora, ela não tem inversa. Foi claro? Sim, sim. Da mesma forma é a sobrejetividade. Por quê? Na sobrejetividade, vou dar um exemplo aqui. O 2 manda para o 3, o 5 manda para o 4 e o 7 está aqui no contradomínio B sem receber. Quando fosse fazer a volta, o 3 mandaria para o 2, é isso? O 4 mandaria. O 5. E o 7? Não tem. Não tem. Então ficaria sem mandar, né? E o 7, o B, se vai fazer a volta, o B não passa a ser o domínio, né? E o elemento do domínio pode ficar sem mandar para ser função? Não, não Também pode. não pode. Será que foi claro agora, então, a afirmação da questão? Sim ou não? Foi. E por que uma função, normalmente, em segundo grau, não é uma coisa nem outra, né? Vou dar uma justificativa aqui. Essa função aqui, por exemplo, ó, vamos supor que seja essa parábola aqui. Ela claramente não é injetora, Beatriz. Por quê? Porque na hora que você pega dois pontos da função, que passam por uma mesma reta horizontal, acabei de fazer a reta horizontal, então os dois pontos são esses aqui, ó. Quer dizer que esse valor de x aqui, x1, e esse valor de x aqui, x2, mandam para o mesmo y. Eu vou chamar de y1. Então, se eu fosse fazer o diagrama, o x2, o x1 e o x2 estão mandando para quem? Pro Y1. E não pode. Tem dois caras mandando para um. Perde o quê? A injetividade. Foi claro? Sim. E ela também, normalmente, não é uma função de segundo grau. Normalmente, não é sobrejetora. Por que motivo? Se você marca aqui o vértice, né? Que é esse ponto aqui, ó. E pega o y do vértice, a ordenada do vértice, que é o y do vértice. A imagem dessa função, Beatriz, é formada por essa região aqui. Concorda? Que eu estou pintando de vermelho? Sim ou não? Uhum. Então, a imagem é um intervalo que vai do y do vértice até o mais infinito. É um intervalo. E esse intervalo é igual aos reais? Sim ou não? Isso aqui é a imagem. Isso aqui é o contradomínio. Eles são iguais? Sim ou não? Esse conjunto, esse intervalo é igual aos reais? Ou é diferente? Um intervalo que vai de um intervalo que vai de um número qualquer, não interessa quem é ele, até o mais infinito. Esse intervalo aqui é igual aos reais? Sim ou não? Eu acho que é. Os reais não é a reta toda, mulher? Sim, é. Os reais o conjunto dos reais não é formado por todos os números existentes? Sim ou não? Sim. Esse intervalo aqui contém todos os números existentes? Ah, ele quer dizer isso, que isso aí é todo, é não. Não é todo, exatamente. É só um pedaço, né? O conceito de intervalo não é justamente esse, Beatriz? Intervalo não é um pedaço da reta real? Sim, Isso sim. aqui é um intervalo. Isso aqui é um intervalo, é um pedaço da reta. Se é um pedaço da reta, ela pode ser igual à reta toda? Não. Não. Então quer dizer que a imagem é diferente do contradomínio. O que faz o quê? Ela realmente não seja o quê? Não seja sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio quer dizer que tem um cara aqui, ó, que no contradomínio, que é esse conjunto aqui que recebe, que não recebe para ninguém, ficou sobrando, já que, ó, a imagem está diferente do contradomínio. Então tem um cara aqui no contradomínio que não recebe. Se isso acontece, não tem função inversa porque não tem como fazer a volta depois. Foi claro? Sim. Pronto, agora vamos para a questão em si. Faça alguma modificação no domínio, nesse cara, e no contradomínio, nesse cara também, aqui, nesse outro, a fim de torná-la inversível. Torná-la inversível é fazer com que ela passe a ter função inversa. Tá claro essa informação? Sim. Pronto. E como é que eu resolvo esse problema?
Bem, resolvo esse problema fazendo o seguinte. Se a função minha quadrática de segundo grau, eu pegar só esse pedaço aqui que eu vou pintar agora, Beatriz, ó. Tá vendo esse pedaço vermelho? Uhum. Quando eu passar agora a reta horizontal, ela só passa a cruzar em quantos pontos esse pedaço vermelho? Em apenas o quê? Um ponto, né? Uhum. Não cruza mais em dois, entendeu? Eu acabo com o problema. Então, você tem que fazer um novo domínio que vá desse valor, que é o x do vértice, ó, até o mais infinito, ou do x do vértice até o menos infinito. Ou você pega o pedaço vermelho, ou você pega o pedaço preto. Se você, então, reduzir o domínio dos reais para esse intervalo aqui, que pode ser o da esquerda e pode ser o da direita, um dos dois, não tem que ser os dois, você torna ela injetora. Melhorou, Beatriz, ou não? Professor, aí porque eu vendo essa questão, eu achei que ia mudar de conjunto, não ia ter que mudar reais para, por exemplo, naturais, sei lá. Não, é reais para um intervalo. Entendeu? Sim. Tem que mudar, sim, o domínio, tem que mudar. Aí você vai tirar os reais, beleza. E quem vai botar no lugar? Um intervalo. Entendeu? Ah, sim. Ou esse intervalo aqui, ó, ou esse aqui da esquerda, ou esse aqui da direita, para pegar só metade da parábola. Sim. Entendeu o Entendi. esquema? Entendi. Então, se você botar aqui um intervalo que pegue só metade da parábola, você vai torná-la ela o quê? Vai tornar a função o quê? Quer dizer, vai tornar ela injetora, que é a primeira condição para ela ser inversível. E agora, para a gente mexer na sobrejetividade, como é que faz? Bem simples. Deixa eu apagar isso aqui. Na hora que você definiu que a imagem é formada por esse conjunto aqui, que está de vermelho, ó, tá vendo ele? A imagem é essa aqui? Sim. Pronto. Se você descobriu quem é a imagem, você deve pegar esse contradomínio, tirar ele e botar quem no lugar dele? A imagem. O intervalo? O intervalo que corresponde à imagem. Exatamente. Sim. Se você fizer isso, passa a não sobrar ninguém, porque a imagem passa a ser, se você fizer isso, igual a quem? Ao intervalo. Ao Ao intervalo. contradomínio. Se a imagem ficar igual ao contradomínio, quer dizer que não vai ter nenhum elemento aqui no contradomínio sem receber. Todos vão receber. Melhorou, piorou ou ficou na mesma? Melhorou. Melhorou. Pronto. Então é isso. Ao mexer no domínio, você vai poder, e obviamente ao escolher o domínio correto, você pode torná-la injetora. E ao mexer no contradomínio, você pode torná-la sobrejetora se você fizer corretamente. Desde que você, no lugar dos reais, você coloque a imagem da função quadrática original. Joia? Sim. Então, mais alguma pergunta ou podemos ir para outra? Professor, e a 8 é uma inequação, né? Eu queria que você me desse. Inequação produto, né? E eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. Você já viu, não? Não. Eu tenho um vídeo no meu canal explicando como é que faz. O nome disso aqui, na verdade, ela é uma inequação, mas mais que isso, é uma inequação produto. Por quê? Porque ela tem um quê aqui? O que é isso aqui? Um produto, não é isso? Concorda ou não? Sim. Então, o nome dela. Então, você vai procurar lá nos meus vídeos, algum vídeo lá que mostre resolução de inequação produto. Isso está na playlist do primeiro ano, viu? Deixa eu achar aqui. Para te informar, tá certo? Não é a playlist do Alicerce, é a playlist do primeiro ano.
Ó, eu mandei esse vídeo hoje, Beatriz. É o vídeo 27, viu? Sim. Tá certo? Sim. Além desse vídeo 27, já tem CA gravado. Se você procurar lá na minha playlist, né, no meu canal, melhor dizendo, que tem várias playlists, né? Se você procurar lá no meu canal, você vai achar CA sobre inequação produto e aula de exercício sobre inequação produto. Você vai achar umas 2 ou 3 coisas lá sobre isso, além dessa aula 27 que eu acabo de recomendar para você. Tá? Tá certo. Agora, eu já vou adiantar o que você vai ver no vídeo. O que você tem que fazer para resolver essa questão? Você vai pegar esse pedaço aqui e vai dizer que é uma primeira função, uma f de x. Você vai pegar esse segundo pedaço aqui, esse segundo fator aqui, vai dizer que é igual a uma segunda função, uma g de x. E você estuda o sinal de ambas. Ou seja, você estuda o sinal da f e da g. O que é estudar sinal? Essa aqui vai ser uma função de segundo grau. Então, você vai fazer o gráfico daquele jeito que você está acostumada, né? Deixa eu voltar aqui. E estudar o sinal é perceber que, ó, entre as raízes, esse exemplo aqui, a função ela está abaixo do eixo, ela é negativa, e a direita da maior raiz e a esquerda da menor raiz, a função ela é positiva. Então, isso aqui, vamos supor que esse número seja 1 e 4. Então, essa função aí, estudar o sinal dela, é dizer que ela é positiva à esquerda do número 1, ela é negativa entre 1 e o 4, e ela é positiva à direita do 4. Isso aqui é o quê, senhorita? Estudar o Sinal. o sinal. Você faz isso tanto para a função de segundo grau, quanto para a função de primeira, que a gente sabe que o gráfico vai ser uma reta. Por exemplo, vamos supor que seja esse daqui. Aí tem a raiz aqui de novo. Ó, a raiz é muito importante. Vamos supor que a raiz seja 5. Ó, a direita da raiz ela é positiva, porque está em cima. A esquerda da raiz ela é negativa. Então, se eu for estudar o sinal da G, essa é a G, essa é a F. Você marca aqui o número 5, ó, e ela é positiva à direita e negativa à esquerda. Aí agora, o que você faz para matar o problema e terminar? Opa! Você tem aqui a F multiplicada pela G, sendo menor que zero. Então, você vai fazer uma terceira linha aqui, que seja F vezes G. Daí o nome, Beatriz, na equação o quê? Produto, porque tem um produto, ó, entre as duas. E ao fazer isso aqui, ó, vou puxar aqui as 3 raízes, ó. Ó, puxei aqui as 3 raízes, que são os números 1, 4 e 5, e você faz a regra de sinais. Então, nessa região aqui à direita do 5, na F é positiva, na G é positiva. Mais com mais, na multiplicação dá mais. Já entre o 4 e o 5, é positivo na F, mas já é negativa na G. Mais com menos dá menos. Já na região entre 1 e 4, é negativa tanto na F quanto na G. Menos vezes menos dá mais. E, finalmente, na região à esquerda do 1, ela é positiva à esquerda do 1, no caso da F, e na G ela é negativa. Mais com menos dá menos. Pronto, isso aqui é o estudo do sinal desse produto. Mas ele quer o quê? Que seja o quê? Ele quer que seja menor que zero. Foi dito aqui no início do problema. Então, menor que zero é negativo, né? Então, essa região, Beatriz, seria a resposta. Ou seja, a solução desse problema seria um intervalo que iria de onde? Do menos infinito ao 1, é o primeiro intervalo. União com quem? Não vou botar essa chave, não. Vou tirar essa chave. Eu vou fazer união com quem? Com esse intervalo que vai dar onde? Do 4 ao 5. Do 4 ao 5. Vamos supor que seja fechado, tá? O fechado e aberto. Não, desculpa, né? Nunca vai ser sempre aberto aqui, no caso, porque é só igual, ó. Não tem igual aqui, ó. Então tem que ser aberto aqui. Tem que ser, esse cara aqui tem que ser aberto, ó. Pronto, então aberto tanto no 4 quanto no 5. E esse cara também, errei aqui, também tem que ser aberto, ó. Já que não tem sinal de igualdade.
Então, você pode testar depois e ver que qualquer número que esteja nessa região, qualquer valor de x que esteja nessa região e nessa, se você colocar aqui no lugar desse x, o resultado vai dar negativo sim. É isso que esse problema tenta obter. Deu para ajudar alguma coisa essa minha explicação, Beatriz? Sim ou não? Deu. Mas aí Então, você quer entender melhor, assista ao vídeo 27. Fale. é só fazer o estudo do sinal que... Dos dois pedaços, exatamente, das duas funções. E depois fazer a multiplicação deles. Tá certo. Sim. Ficou claro aí qual é o caminho? Sim, entendi. Vou ver o vídeo. Se quiser mais explicação, veja o vídeo 27 e veja também no meu canal outros vídeos que já tem sobre uma questão desse tipo aí. Tá bom? Certo. Dia 8. O que mais agora? Sim, professor. E o Eliane, vou botar uma que o Eliane mandou o senhor responder, que era ver, né? A questão 3. 3. Ela mandou, que ela disse que estava com dúvida. Tá. Estudo do A questão sinal. 3 é exatamente o que eu falei agora, né, Beatriz? Fazer o quê? O estudo de quem? O sinal. Do sinal. Ela é uma reta, né? Essa função aqui é uma reta. Né? Por que eu sei que é uma reta? Porque o coeficiente angular está aqui, está o formato AX mais B. Então, o A é menos 1 e o B é N menos 8. Pronto, então tem uma reta. Só que o domínio vai de onde até onde? Do menos 3 até onde? Ao 4. Então, só pode atribuir valores de x que estejam entre menos 3 e 4. 4. Então, pode ser esses aqui, por exemplo. Né? Aí você bota esse aqui, calcula os valores. Aí marca os pontos. Aí vou inventar. Vamos supor que deu isso aqui. Pronto. Estudar o sinal, dizer se é positivo, se é negativo, ou se é nulo, não é isso? Não é verdade? Sim. E aí, essa função vermelha agora que eu acabei de fazer, se fosse essa, não é essa não, mas se fosse essa, como é que seria o estudo do sinal dela? Todos os pontos estão aonde? Eu acho que é positivo. Exatamente, que estão acima do eixo, né? Perfeito, senhorita. Sim. Então, essa seria a resposta dessa questão, se o gráfico fosse esse, né? Tá? Sim. Então, para o Eliane, né, fique bem claro, então, que você tem que fazer o gráfico, lembrando que o domínio ele está limitado, né, não é real, né, não é a reta completa, né, tá claro essa informação? Não é a reta completa, né, é só um pedaço dela, e desse pedaço você deve estudar o sinal dele, dizer se está todo mundo acima, aí você responde que é positivo, dizer que está todo mundo abaixo, vai dizer que é todo mundo negativo, ou se pode acontecer isso aqui, não pode também, ó, ficar um pedaço acima, um pedaço abaixo, não pode? Não é Pode. isso? Aí esse pedaço aqui seria positivo e esse aqui Negativo. negativo. E pode ser também que dê todo mundo embaixo, né? Ó, outra possibilidade, né? Aí estou dando as várias possibilidades. Então, tem que estudar o sinal da função, você tem que fazer o gráfico da função, lembrando que é só um pedaço de uma reta, um segmento de uma reta, e dizer se está acima ou se está abaixo do eixo X, ou se está... ou as duas coisas. Será que deu conta? Beatriz, ou não? Sim. Eu sei que fica difícil responder por Eliane, mas será que já foi suficiente? O que você acha? Eu acho que sim, que é só ver, atribuir valores, colocar no gráfico e fazer o estudo, né? Ver quando está positivo, negativo. Exatamente, exatamente. Pronto, já foi a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 7 e a 8. O que mais agora? Tudo, né? Oi? A 9 também, mas só que do segundo grau, né? É bem parecida com essa outra agora, né? Muito parecida com a 3, só que agora é do segundo grau. Exatamente isso. E agora é uma função real, tá certo? Tá faltando dizer que aqui é uma função quê? Uma função quê? Real. Então ela é completa, né? Não é um pedaço da parábola, é a parábola toda, tá bom? Ok? Sim. Aí vamos supor que desce essa aqui, estou chutando. Como é que seria o estudo do sinal dessa aqui?
Vamos supor que aqui seja menos 5 e aqui seja 3. Então, onde é que ela é positiva? Acima do eixo X. Lá Então, em entre o cima. menos 5 e o 3, não é isso? É. Onde é que ela é negativa? Ao À lado do direita. menos À direita de quem? do Do 3, 3. E quem mais? à esquerda do menos 5. Pronto, essa seria a resposta, né? Então, se você escrevesse isso aqui, nessa questão aí, menos, mais e menos, você ganharia na pontuação máxima, né? Respondido? Sim, professor. E lembre que o sinal a gente fez quando estudou, classificou a função em relação ao sinal, não foi? Não é verdade? Então, aquele assunto anterior precisa para agora, né? Mas, no caso, agora é direcionado para a função de primeiro grau ou para a função, e para a função de segundo grau. Beleza? Beleza. Foi a 9, e agora? Terminamos? Por mim, sim, professor. A William, 6, eu não vou responder William, questão por questão, né? Não vou dizer se é verdadeiro ou falso, mas você tem que dizer se ele é verdadeiro ou falso. É aquela questão minha usual, né? sim. Essa daí ela tinha dúvida, Williane. É, mas aí, assim, eu teria que comentar Aí daria. Oi? Fale. Aí eu teria que dar a resposta. Eu não vou dar a resposta, mas eu vou pegar aqui a primeira função. Por exemplo, pegar aqui, afirmação 1. Uma função de segundo grau de equação tal é negativa. Bem, você tem que fazer o esboço do gráfico e ver se ela é negativa. E concordar ou discordar, não é isso? E o que é ser negativa? É classificação quanto ao sinal, não é? É. Pronto, então tem que fazer o esboço do gráfico, ver se é negativo e dizer verdade ou falso. Vamos supor que seja verdade. Pronto, aí você marca em verdade e soma um aqui, né, na hora de somar, não é isso? E vai fazendo aqui todas e bota a resposta. Realmente não dá para comentar de uma por uma, mas a primeira é classificação quanto ao sinal, a segunda é classificação quanto ao crescimento, né? A terceira tem a ver com concavidade e classificação quanto ao sinal. A quarta tem a ver com paridade. A quinta tem a ver com classificação quanto ao contra-domínio, assim como a sexta afirmação. Então, essa questão, novamente, é da parte de classificação de função, tá certo? Mas aplicada a funções de segundo grau e funções de primeiro grau. Não é isso? Sim. Pronto, aplicada a funções de primeiro grau e de segundo grau. Então, realmente, não posso comentar uma por uma, né? Mas... E aí, não posso resolver a questão. Então, é dizer se é verdadeiro ou se é falso. Essa é a única questão, né, Beatriz? Que se você botar só né, os itens corretos e botar aqui a soma, eu posso até te dar a pontuação máxima. É a única questão que eu não exijo justificativa completa, tá? Agora, se você não botar justificativa e errar o número, você vai ganhar 0. E se você botar justificativa e errar, não acertar, mas na justificativa tem coisas corretas, eu vou te dar a pontuação parcial. Entendeu, Beatriz? A outra prova eu botei foi justificativa. Fiz os gráficos, fiz tudo. Pronto, então você vai, mesmo que você erre alguma delas e não acerte a resposta, você vai ganhar a pontuação. Tenha certeza disso, tá? Pronto, essa é a 6. E só falta agora 10, não é isso? É. Tudo bem com a 10 para você? Não, a gente tem que ler, saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa, né? E dizer. Exatamente. Né? Um aluno afirmou que é possível existir uma função de segundo grau com um domínio devidamente escolhido, que poderá ser classificada como estritamente decrescente em relação ao crescimento. Você concorda que é possível que isso aconteça para uma função de segundo grau? Função de quê? De Segundo grau. Agora, com um domínio devidamente escolhido. Você sabe que se o domínio da função de segundo grau, você sabe que se o domínio da função de segundo grau for reais, se o domínio for os reais, o gráfico é uma parábola, não é? Sim. É isso?
Agora, se você limitar o domínio, você pode pegar um pedaço da parábola, não pode? Pode. Então, quando eu falo um domínio devidamente escolhido, é pegar só um pedaço dos reais. Se você pegar um pedaço dos reais, é possível que ela fique estritamente decrescente? Essa é a pergunta. Uhum. Se você achar que sim, você vai responder sim e vai justificar por que você disse que sim. Se você achar que não é possível, não, e vai justificar por quê. Ainda bem que o senhor falou, porque eu já ia dizer que não, porque é uma parábola, eu já ia dizer isso, mas é só um pedaço, né? Entendeu agora o que é que significa um domínio devidamente escolhido? O que eu quis dizer com isso? É um pedaço. Entendi. É um pedaço. Foi bom ter comentado, não foi? Então, Foi sim, foi foi bom. sim. Se você tiver alguma dúvida durante o processo, eu estou à sua disposição, tá, Beatriz? Não só para você, como qualquer aluno, né, do nosso curso, eu estarei à disposição. Tá só você na aula até agora ou entrou mais alguém, Beatriz? Eu não estou vendo aqui. Pronto, então você foi a única que teve a explicação direta, aula particular mais uma vez, né? E espero ter ajudado, Beatriz. Consegui ou não? Ajudou sim, professor. Pois estou à sua disposição. Fale. Ajudou a esclarecer. Até os vídeos que o senhor deu dica aí dos vídeos do canal também. Ajudou muito. Tá bom. Estou à sua disposição. Qualquer nova dúvida pode entrar em contato pelo Zap, viu? Tá certo. Obrigada, Pronto. professor. Por nada, vou parar a gravação agora.